Jornal Nova Brasil, você segue acompanhando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, comigo e com o Rafael Tebas, durante as férias de Heródoto Barbeiro. São 8 em ponto agora, Rafa. Exato. Nós vamos até Brasília, hoje a programação voltada para acompanhar os atos que serão realizados, os eventos, né, para lembrar um ano daquela ação que depredou os 3 poderes, não só o executivo, mas também legislativo e judiciário. A Ariane Bittencourt, em Brasília, volta aqui na programação, porque ela tem um convidado lá pra gente também. Ariane. É isso, Nonato. Mais uma vez, bom dia a você, ao Tebas, a todo mundo que está nos acompanhando. Estamos ainda aqui na Praça dos Três Poderes, agora na companhia do Leandro Graz, que é o presidente do IPHAN. Presidente, obrigada por estar aqui com a gente, muito bom dia. Começo com a pergunta que a gente está fazendo para todos. O dia 8 de janeiro terminou na sua avaliação? O dia 8 de janeiro precisa continuar sendo memorado, ou seja, lembrado para que não se repita. Ele não terminou, ele é um evento da história, mas ao mesmo tempo deixa seus rastros e deixa seus desafios. O desafio de fortalecimento da democracia todos os dias, o desafio de nós mostrarmos à população a importância também do patrimônio cultural. Estamos aqui no conjunto arquitetônico da Praça dos Três Poderes, patrimônio mundial, não só federal. Portanto, os desafios estão postos, faz com que a gente todos os dias agora precise, sim, lembrar para que não se repita e apontar os caminhos, construir as estratégias para que a população, para que o povo brasileiro cada vez mais valorize e viva a democracia. Presidente, cerca de um ano atrás a gente viu a destruição completa dos palácios todos que a gente consegue ver agora, todos restaurados, íntegros, mas o que a gente presenciou foram cenas, enfim, de completo declínio, tudo quebrado. Eu me lembro com detalhes realmente das vidraças jogadas, uma cena muito ruim. Os palácios estão restaurados. Como é que o IPHAN acompanhou esse processo de restauro do Planalto, do Supremo, do Congresso? De fato, foi uma das cenas mais bárbaras que nós já assistimos, mais trágicas. Eu, aqui de Brasília, sou, e nós, na cidade, nunca tínhamos visto nada parecido. Uma tragédia, um crime que, obviamente, nos chocou muito. E dali em diante era necessário agir institucionalmente para que tudo continuasse funcionando, mas também fisicamente. Foi então que as instituições, o Palácio Planalto, o Congresso e o STF deram início às suas restaurações e o IPHAN acompanhou isso tudo desde o início. Por ser um conjunto tombado, por ser patrimônio cultural brasileiro e mundial, o IPHAN tem essa tarefa. Então nós orientamos, demos todo o suporte, o IPHAN produziu relatórios que foram super importantes para que as gestões, para que os coordenadores de acervos, coordenadores de edifícios, de patrimônio das 3 instituições pudessem também atuar. Depois também encaminhamos a própria Unesco com um relatório. Então foi um trabalho conjunto, um trabalho de muita parceria que atestou, que comprovou a soberania do Brasil para lidar com uma crise institucional, uma crise que tinha a ver com os ataques à democracia, mas também com uma crise do patrimônio cultural. Então a gente demonstrou capacidade técnica e profissional. Tivemos aí um trabalho maravilhoso dos restauradores, também em relação aos bens móveis, que são as peças, as obras de arte. Ainda temos algumas peças que serão recuperadas. Nesse momento, a Presidência da República estabeleceu uma parceria com o IPHAN e com a Universidade Federal de Pelotas. Nós vamos ter um laboratório de conservação instalado lá no subsolo da Capela do Alvorada para a recuperação de algumas peças, como a tela do de Cavalcante, que foi perfurada pelos criminosos. Presidente, a gente está aqui na Praça dos Três Poderes, eu não sei se quem nos acompanha pelo YouTube consegue ter uma dimensão, mas a gente tem uma Praça dos Três Poderes bem aquém do que deveria ser. São pedras portuguesas que ficam no chão, muitas delas estão perdidas, é uma praça que precisa de melhores cuidados. Na última semana, a primeira-dama, Janja, esteve aqui, falou aos jornalistas sobre o estado da praça. Quem faz o cuidado com a praça é o governo do Distrito Federal, o IPHAN acompanha, precisa dar algum tipo de aval para que essa obra saia. Ela vai ser restaurada, a Praça dos Três Poderes? Nós estamos aqui numa praça monumental, não é uma praça qualquer. A gente pode observar não só a beleza arquitetônica, mas também a delicadeza dos materiais. Infelizmente, ao longo de todos esses anos, a praça nunca sofreu uma restauração completa. Apenas reparos, retoques. Então, nesse momento, a gente está vendo aqui a praça bem mal cuidada, de fato. Ela é de responsabilidade do governo do Distrito Federal, que tem o papel não só de fazer a manutenção, mas também de encaminhar os projetos para eventuais restaurações. Neste momento, existe um projeto sendo elaborado pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Eu, particularmente, tenho dialogado com o secretário Cláudio Abrantes para que esse projeto chegue ao IPHAN já detalhado e o IPHAN possa aprovar. Esse é o papel do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, validar os projetos para quê? Para que esses projetos, uma vez executados, não desfigurem, não descaracterizem os valores culturais e arquitetônicos que levaram a praça, inclusive, a ser um bem tombado.
Portanto, esse é o nosso papel, temos feito esse diálogo e muito em breve nós esperamos aí que a Secretaria protocolando um novo projeto, a gente podendo aprová-lo, começarmos as obras aqui, porque de fato esse é um símbolo do país, é um símbolo da democracia, não pode ficar mal cuidado. Inclusive a gente vê ainda alguns resquícios dos golpistas aqui na praça que arrancaram pedras para atacar os palácios. Então a praça já tinha alguns problemas e esses problemas se agravaram com o dia 8 de janeiro com a atuação dos criminosos. Nonato, Tebas, presidente Leandro Graça à disposição para perguntas. Ariane, muito bom dia para você. Queria perguntar ao Leandro, né, se ele tem o número, o valor relativo aí aos itens que foram reparados na reparação no dia 8 de janeiro. O Tebas pergunta se a gente consegue estimar o valor que foi dispensado para essas reparações aqui referentes ao 8 de janeiro, aqui na Praça dos Três Poderes, nos Palácios. Bom dia, Tebas, Nonato, a todos os ouvintes da Nova Brasil. Um prazer estar aqui com vocês e dizer que esse custo estimado, ele ainda é muito impreciso. Há um levantamento que leva a uma quantia de aproximadamente 21 milhões de reais do total que as instituições gastaram. Mas por que eu digo que é impreciso? Porque você tem elementos que não foram adquiridos depois do dia 8 de janeiro, que já estavam, por exemplo, nos estoques, nos almoxarifados das instituições, como cadeiras, vidraças, alguns objetos que foram recompostos imediatamente. Existem algumas restaurações de peças e obras de arte que também fica muito difícil a gente estabelecer um valor na medida que foram ações voluntárias ou parcerias institucionais dentro do próprio governo. Então, nesse sentido, nós temos esse indicativo, que é um indicativo que a própria AGU e as ações judiciais estão colocando, mas é preciso sempre lembrar também do prejuízo que não é só financeiro, mas o prejuízo simbólico e o prejuízo cultural que esse ato do dia 8 de janeiro promoveu. Mas é isso que nós temos, o IPHAN tem acompanhado minuciosamente cada passo, cada atuação, e eu quero aqui mais uma vez parabenizar os profissionais, as pessoas que estiveram à frente dessas recuperações, os trabalhadores, os servidores que estavam ali logo no dia 9 de janeiro, já limpando, dando as melhores condições possíveis. Veja, o STF teve o seu ano judiciário no dia 2 de fevereiro, realizado, inaugurado. O Palácio Planalto logo depois também voltou a receber atividades, eventos com a população. Nós temos aqui à frente do Palácio Planalto já o acesso liberado. O presidente Lula retirou as grades do palácio, dando um sinal de que aqui é o espaço do povo. E nós temos esse interesse de que também logo recuperada a praça, a gente possa fomentar a presença popular, temos atividades culturais, fazer de novo da praça o lugar da alegria e não do ódio, como foi promovido no 8 de janeiro. Ariane, por onde passa, pergunta aí para o Leandro, essa educação que a gente tem que fazer, levar para as pessoas entenderem o significado dessas obras para o patrimônio nacional? Que tipo de ação educacional que poderia ser feita para a gente passar a entender que isso aí é uma coisa do Brasil? Eu não posso ir aí destruir como foi feito em 8 de janeiro passado. Muito bem, Nonato pergunta por onde passa o processo da educação patrimonial, que a gente tanto ouve falar, sobretudo depois do 8 de janeiro passado. O que deve ser feito para que a gente passe a entender que isso aqui onde nós estamos, tudo que a gente está vendo é nosso, não há motivos para que alguém entenda que é necessário ou justo destruir qualquer coisa que esteja aqui. Nonato, você tocou num ponto fundamental para a preservação do patrimônio cultural, para a preservação daquilo que é nosso, que é a educação. A possibilidade das pessoas conhecerem, entenderem e a partir daí valorizarem. Ninguém cuida de algo que não conhece. Ninguém ama algo que não tem a oportunidade de experimentar, de ter contato. Então nós estamos nesse momento, no próprio IPHAN, recuperando essa agenda, essas ações da educação patrimonial que foram enterradas no governo Bolsonaro. Por exemplo, nós estamos agora restituindo uma coordenação nacional de educação patrimonial. Tivemos agora em novembro um encontro nacional. Estamos promovendo iniciativas em nível territorial e local. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, há uma parceria do IPHAN com a Secretaria de Educação. E para mim isso é muito valioso, na medida em que nós colocamos crianças e adolescentes como prioridade dessa educação patrimonial. Porque a educação patrimonial não é apenas para que as pessoas contemplem, mas para que elas ajudem a preservar, para que elas participem, para que elas se envolvam. Portanto, o 8 de janeiro também simboliza esse ato, esse distanciamento de uma parcela da população do que é o patrimônio, do que é a praça, do que são os edifícios. Isso é nosso, isso não é apenas do poder público, isso não é do Estado, isso é da população. Quem mantém, quem conserva, quem ajuda a sustentar isso tudo é o povo brasileiro. Portanto, destruir o que é nosso é um ato de autoeliminação, de auto-prejuízo. Então, nesse sentido, a gente está investindo em educação patrimonial. Nós temos aí também algumas iniciativas em vista para a visitação pública dos palácios, né, que os próprios poderes já sinalizaram. Então, isso é muito importante. Trazer a população para cá, ocupar isso
com a presença do povo e fazer com que haja afeto, haja um sentimento de pertencimento entre pessoas e espaço. É contigo, Ariane. Muito bem, Nonato. Seguindo por aqui, presidente, na sua avaliação, hoje a gente vai ter vários atos que vão celebrar e lembrar a força da democracia. O senhor falou que o que a gente teve, para além dos prejuízos físicos e financeiros, foram manchas, de fato, na nossa história, na nossa democracia. O senhor avalia que hoje o Brasil, de uma maneira firme, consegue se reerguer, a gente consegue olhar para trás de cabeça erguida, ou que ainda há um caminho bastante longo a se perseguir? O Brasil venceu, a democracia venceu, o povo brasileiro venceu, porque essa parcela não representa o geral da população, não representa os brasileiros de forma homogênea. São golpistas, são criminosos, são ladrões, são pessoas que não têm nenhum tipo de afeto, não são patriotas. Portanto, hoje é sim um dia de celebrar a vitória do Brasil, a vitória da democracia, a capacidade do Estado brasileiro, da população brasileira de sustentar aquilo que é seu. Então, claro que nós precisamos continuar lembrando disso, para que não se repita. Nós não lembramos para celebrar e para exaltar, nós lembramos para fazer conscientização, nós lembramos para fazer memória e assim fazer com que as novas gerações, as atuais e as que virão, não repitam esses equívocos. Hoje nós teremos eventos importantes, teremos um aqui no Congresso, que foi uma iniciativa do presidente Lula, muito bem abraçada pelos demais poderes, para que a gente possa, mais uma vez, dar as mãos, representantes dos três poderes, população, todas as instituições, dizendo a democracia é importante para nós. Lembrando que ela tem que ser cultivada todo dia. A democracia não é uma coisa pronta. E quando a gente fala de democracia, nós estamos falando apenas do voto, da representação política. A democracia também é a efetivação de direitos. Não há democracia quando as pessoas não têm acesso à saúde, à educação, não têm acesso ao transporte, à moradia. Então, nesse momento, o fortalecimento da democracia também se dá a partir das políticas públicas, do investimento no povo, nas pessoas, que é isso que o atual governo vem tentando fazer e contando com a presença e participação de todos vocês. Então vamos divulgar pelas redes sociais, vamos divulgar por todos os canais possíveis esse sentimento, que é o sentimento de amor à democracia e de amor ao Brasil. Muito bem, esse foi o Leandro Graz, presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que esteve conosco nesta manhã. Presidente, obrigada por hoje, seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes, a vocês aí do estúdio, muito obrigado pela oportunidade, viva a democracia brasileira. Obrigado, Ariane Bittencourt, direto de Brasília, nessa repercussão que a gente está fazendo aqui de um ano dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.